aspecto estático, dinâmico e mecânico do nosso universo. Isso é o que trata o capítulo 7. É algo que parece abstrato, então vamos lá tentar destrinchar um pouco sobre o que sua voz está passando para nós. Vejam, a gente tem que entender essas palavras num sentido mais vasto, mais substancial, um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, eu construí aqui uma tabela baseado nas anotações do Pedro Orlando para a gente ter uma ideia, né? Na verdade, isso aqui já está no próprio livro, né? Só que aqui eu deixei tabelado. Então, olha só, tudo é trino no nosso universo. A gente pode até não saber explicar o porquê disso, né? Porque é assim e como é que se dá essas relações desses três aspectos, mas o fato é que a gente percebe isso em vários domínios, não apenas nas religiões, mas também na própria organização das coisas. Então, olha só, o aspecto estático, ele diz respeito à estrutura e à forma das coisas. Então, tudo que a gente percebe como concreto, né, a gente pode até relacionar com a dimensão espacial, ela tem forma, né? Tudo tem forma no nosso universo, seja a matéria inanimada ou a matéria animada, né? Matéria viva, mas tudo possui alguma forma, inclusive uma ideia, de certa maneira, possui uma forma, né? Uma forma mental. Existe uma estrutura psíquica em cada indivíduo, né? Existe toda uma estruturação, né? E uma estrutura organizacional em cada tipo de coisa que existe, né? Uma escola, né? Um determinado grupo de trabalho é estruturado de uma maneira específica. Então a gente pode entender esse aspecto estático não apenas no sentido físico, mas também no sentido metafísico. Por isso é importante a gente não confundir, né, estático, relacionar diretamente, né, identificar com matéria, e o outro aspecto que eu vou falar, mecânico, com espírito. Não é bem isso. Mas a gente pode tecer alguma relação. Bom, o aspecto dinâmico diz respeito ao movimento das coisas, o vir a ser, divenire. Quando a gente fala em movimento, não estamos falando apenas, né, única e exclusivamente em movimento exterior, né, que a gente consegue observar com a nossa visão, né, ou perceber com nossos outros sentidos. A gente está falando do desenvolvimento de uma coisa. Pode ser uma ideia, inclusive, né? Uma ideia, né? Uma corrente filosófica, uma teoria científica, um movimento social, um regime de governo e por aí vai, uma doutrina. Tudo isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, ela vai sendo alterada, vai sofrendo transformações à medida que o tempo passa, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar em dinamismo, né? Aspecto dinâmico do nosso universo. Não existe nenhuma coisa que está parada. Todas as coisas estão se transformando. Inclusive nossos corpos, né? Nossa personalidade como um todo, ela está se transformando à medida que a gente vai adquirindo experiências de vida, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo conhecimentos, né? Vai ampliando a nossa inteligência, por assim dizer. Então tudo é dinâmico no nosso universo, né? A própria evolução, né, indica esse dinamismo. Então esse é um outro aspecto do nosso universo, dinâmico. E a gente ainda tem um terceiro aspecto, que é o aspecto mecânico. E aqui quando a gente fala mecânico, a gente não está falando de
coisas físicas, né, que a engenharia mecânica estuda. A gente está falando mecânico relativo a leis, né, princípios, a causalidade, né, causa e efeito, a coisas, né, imateriais que governam o funcionamento das coisas que existem, né, funcionamento entre aspas, né, são as coisas que regem todos os fenômenos que ocorrem no nosso universo, na vida, em qualquer campo, né, que a gente possa conhecer ou ainda não conheça. Então a gente fala em princípio e leis aqui. Pode relacionar com as leis da natureza, sendo que a gente já conhece as leis físicas, né, praticamente todas, e agora a gente está adentrando em leis não físicas, né, metafísicas, que também são leis naturais. Então esse é o terceiro aspecto do nosso universo, aspecto mecânico, no sentido de princípio ou lei. Bom, isso aí é muito interessante. De novo, né, você está vendo aqui o vídeo, né, dá a impressão de que isso não tem nada a ver com a sua vida, e onde eu enxergo essas coisas. Bom, eu já estou há anos exercitando isso e cada vez eu enxergo mais a fundo o que seriam esses aspectos. Então é um homework que você deve fazer se você realmente deseja encontrar alguma coisa de interessante aqui. Mas a questão é que se atenha a isso que eu disse aqui, procure ler o capítulo e compreender melhor o que significa cada uma dessas coisas, porque são coisas, novamente dizendo, né, que a gente pode ficar a vida inteira se debruçando nisso, refletindo, sistematizando e percebendo a nossa volta, e ainda assim não saberemos ainda o real significado da coisa. No próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos mais concretos sobre esses aspectos do nosso universo. Até lá!